nós vamos estudar sobre o sucessor de Elias. Vamos falar sobre Eliseu. A palavra Eliseu, que no hebraico significa o Senhor, o meu Senhor é a salvação, né? Meu Deus é salvação. Lembrando que nós estamos estudando um longo tempo dentro do Antigo Testamento chamado Reino Dividido. O reino de Israel ficou dividido em dois grandes reinos. Vamos relembrar esse período através deste diagrama. Então veja, nessa imagem que nós temos de todo este período da monarquia de Israel, começando pelo Reino Unido de Israel, com Saul, Davi e Salomão, em 1051 a.C. Quando chega em 931, por causa do pecado de Salomão, a idolatria e tudo mais, o reino foi dividido em Reino do Norte, de Jeroboão até Oséias, reino que foi destruído em 722 pelos assírios, e o Reino do Sul de Judá, que durou um pouquinho mais, né? De Roboão até Zedequias, porque foi um reino menos idólatra. Não quer dizer que não teve idolatria. Aliás, por causa da idolatria, que foi destruído pelos babilônicos no ano 586 a.C. E vai dar início a um período que nós chamamos de exílio babilônico, tá certo? O período que nós estamos estudando é um período de 400 anos chamado Reino Dividido. No caso de Elias e Eliseu, nós estamos falando sobre o Reino do Norte, o Reino de Israel, as 10 tribos do Norte. Lembrando que Eliseu, ele profetizou em Israel nos anos 850 até 800 a.C., né? Não foi em Judá, perdão, foi em Israel, tá? 850 a 800 a.C. Bispo G, Eliseu, para você, o que representa Eliseu? Bom, Eliseu representa um sucessor que para Elias era o mais importante naquele momento, né? A interpretação que às vezes nós temos de um sucessor é que tem que ser alguém no formato daquele que o sucedeu. Mas a realidade é que agora era um outro tempo, então não era mais o tempo, vamos dizer assim, de cair fogo do céu, não era mais o tempo para algumas atitudes mais fortes, como foi no caso de Elias, os 450 profetas de Baal, Jeú e tudo aquilo que a gente sabe, mas era um tempo onde alguém muito semelhante ao ministério de Jesus Cristo. Um ministério de reconstrução, um ministério baseado na graça. Então vem um profeta bem diferenciado, porque a atuação de Elias e mesmo daquele momento de Baal trouxe uma condição muito destruidora, vamos dizer assim, aquilo que Baal fez, a estrutura maligna que ele criou, trouxe um momento de fome, de seca e um período de reconstrução. E aí vem alguém num perfil de Jesus para fazer uma reconstrução de vida, né? de ministério, escola de profetas, né? Porque Eliseu é que trouxe a reconstrução da escola de profetas. Uau! Esse momento, vamos ver aí nesta imagem, no reino de Israel, né, no período dos reis do norte, né, que começou com Jeroboão no ano 931, nós vamos ter uma sucessão de reis completando a dinastia de Jeroboão até vir Onri. E Onri foi um rei complicado, porque a partir dele veio Acabe, e Acabe colocou a tal da idolatria, né, a Baal, por influência de Jezabel. Esse é o momento que o Bispo G falou, né, que tinha que cair fogo do céu, que tinha que realmente, através de sinais, o povo voltar a crer em Deus, né? E esse foi o ministério específico de Elias. Aí nós estamos falando de Jorão, porque exatamente o período de Jorão é o período em que se enquadra Eliseu até Jeú, né? E ele vai chegar até Jeoás. Olha a quantidade, quanto tempo, quase 50 anos de ministério, o profeta Eliseu, um ministério muito longo, mais longo do que o do próprio profeta Elias. Muito bem. O chamado de Eliseu, nós já estudamos, aconteceu no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, logo depois que Elias tem aquela depressão, né? É verdade. Ali na caverna, e ele sai daquele lugar e ele vai chamar Eliseu. Eliseu era de uma cidade chamada Abel-Meolá. Então veja nesse mapa onde ficava, você vê que fica bem no Reino do Norte mesmo. O Reino do Norte é todo esse lado esquerdo aí, depois de Jerusalém para cima, né? Até chegar nos fenícios. Então Abel-Meolá ficava muito próximo do Rio Jordão, né? Um pouquinho distante da capital Samaria. Desta região é que vinha
Eliseu. E Eliseu era um homem diferente, né, Bispo G? Porque ele era um fazendeiro e um fazendeiro bem sucedido, porque depois de tanta seca, ter 12 juntas de bois, o cara não estava fraco, né? Então a região de Abel-Meolá foi uma região que ela não sofreu tanto a consequência da seca, né? E a gente vê também um privilégio porque ele era uma espécie de um fazendeiro. Então quando ele foi chamado, ele estava com a 12ª junta de bois. Então, se ele estava com a 12ª junta, eram 24 bois que aravam. E não eram qualquer bois, quaisquer bois. Eram bois preparados para o arado, porque o arado era algo muito duro de... Então, e tinham 24 bois para arado, ele estava com a 12ª, era porque ele tinha uma grande área, não era uma área pequena, e alguém bem sucedido porque estava trabalhando e lavrando. E a gente percebe que essa marca dele ser alguém bem sucedido também traz para ele, no momento da sua entrega, uma habilitação espiritual muito grande em relação à vida material e financeira. Porque ele deixa para trás a condição de um filho de fazendeiro que já estava ali com a sua herança garantida, futuro, teria que trabalhar como ele já trabalhava, mas nada mais do que isso. E aí ele faz essa entrega ao Senhor e a gente percebe que a habilitação dele nessa área, né, material, área financeira, é maravilhosa, né? Os grandes milagres, a grande maioria dos milagres, são 6 milagres dele que são feitos na área financeira e material. Nós vemos Eliseu com todo este perfil mais arrojado, né? Mas seguindo um homem muito simples. É verdade. Né? Um homem rude, com roupas de pelo de camelo, cinto de couro. Como é impressionante a visão espiritual disso. Porque se a gente for pensar, num ponto de vista humano, Elias não atraía nada a Eliseu. O que Eliseu enxergou em Elias não é se ele era formado, se ele tinha diploma, se ele tinha teologia, mas o que ele viu em Elias foi a unção. A unção. A autoridade que ele tinha, não é? E é tão impressionante que nós vemos no capítulo 2, né, o momento que Elias está passando para o arrebatamento, e por muitas vezes os outros profetas zombando, né? Aliás, nós vemos no mapa todo o circuito que Elias vai fazer, e Eliseu passando por todas essas cidades. E, assim, um homem que realmente era o sucessor ideal, né? Não tinha distância, não tinha tempo ruim. Ele falou, aonde você for, eu irei. Então ele foi de Gilgal, depois passou para Betel, depois passou para Jericó, e toda hora os discípulos dessas cidades falando, ele vai embora, e agora, hein, Eliseu? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu aprendi a ser um sucessor. Amém. Não é? Então quando ele chega ali no Jordão, ele tinha a formação, ele já estava preparado. Aliás, Bispo G, eu quero mostrar uma passagem que fala muito sobre este período, né, que antecedeu ao exercício profético de Eliseu, porque é interessantíssimo, né? Isso vem da boca dos próprios servos do rei de Israel. Vamos ler. Vamos lá. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3. Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então, falando aí que ele deitava água sobre as mãos, né? Até uma sensibilidade, um nível de serviço, ele deixou de ser só espiritual, até nas coisas do dia a dia. Nós vemos Eliseu cuidando de Elias, né? Até dá para se interpretar aqui, Bispo G, que até questão de educação de Eliseu, que Elias não tinha, né? O cuidado com a saúde dele, o cuidado com os bons hábitos. É interessante como é importante o discípulo, ele ser realmente um imitador. Amém. E estar disposto a pagar o preço junto ao seu mestre. Né? E nós vemos que, como Eliseu foi um homem bem preparado, no momento que Elias está para ser arrebatado, ele fala, o que você quer que eu te dê antes de subir? E a resposta dele, eu quero porção do teu espírito, só que dobrada. Podia ter pedido tanta coisa, né, Bispo G? Verdade. Mas o reconhecimento que ele teve, né, caminhando com Elias, foi dessa unção que ele tinha, desse diferencial. Você vê, ele foi o que reformulou a escola de profetas. Então, era alguém que tinha conhecimento das letras. Ele tinha conhecimento da escrita, algo muito raro naquela época. Ainda que ele pudesse ser alguém que fosse um fazendeiro, a opção era ou sim ou não.
para a escrita, mas ele tinha essa característica, e obviamente Elias não tinha. Então nós vemos esse, vamos dizer assim, esse paradoxo que existe em termos, vamos dizer assim, do que um é e o outro, a diferença que existe entre dois. Mas vejam a marca da unção, como ela era tão forte, que o desejo de Eliseu foi ter a unção daquele homem, que se fosse falar humanamente, entre aspas, não teria muito para oferecer para ele. Mas eu imagino essa unção que Elias tinha, o referencial que devia de ser, eu acho que Eliseu caminhando com ele ficava de queixo caído, né, com as atitudes dele. Nós vemos isso também no Novo Testamento na figura de João Batista, né? Aquela pessoa rude, Jesus muito mais arrojado, conhecedor da palavra, a forma, letra, né? Você vê, a forma de trato de João Batista era batendo nos fariseus, raça de víboras, né? Aquela coisa mais, assim, uma veia um pouco mais política da coisa, né? Mais social. E Jesus não, Jesus na palavra, né? Falando dos profetas, nós vamos ver depois como ele fala em Nazaré, é muito diferente o trato. Sendo batizado por João Batista, né? Então, ao mesmo sentimento de humildade. Reconhecimento, Claro. Muito interessante. E essa unção caindo sobre Eliseu é incrível a forma, porque Elias fala, tá bom, você vai receber se você olhar para onde eu subir. Porque qual foi o segredo? Foi aonde caiu a capa caiu a segunda vez sobre ele. Amém. A capa já caiu uma vez, segunda vez a unção dobrada, essa referência. Então é interessante como as coisas começam. E nós vamos ver o ministério de Eliseu muito extenso, dá para nós dividirmos em 21 partes, Bispo G. Para nós vermos a quantidade de realizações que são narradas na Bíblia de Eliseu, não é? Então imagine, vamos ver agora na tabela, a primeira tabela vai falar sobre o início do ministério de Eliseu. Então nós vemos aí a abertura do Rio Jordão na sequência, com a própria capa que ele recebeu, imitando a prática de Elias. Então o Rio Jordão se abrindo, que é realmente a referência de um novo ciclo, de um novo tempo, né? Cruzar as águas significa um novo tempo. Depois ele é reconhecido pelos profetas no mesmo capítulo, como o sucessor de Elias. Ele cura as águas de Jericó com um prato de sal. Depois vem os zombadores zoarem da careca dele, e ele fala, as ursas vão devorar vocês, e aí acontece. Liberou, né? E por último, a gente vai falar bastante agora sobre a profecia da derrota de Moabe. Agora, como é engraçado, de um lado a gente vê Elias, aquela coisa, né, cheia de pelo, peluda, com pele de camelo, e o outro careca, né? Você vê que talvez, acho que é muito incrível o que o Bispo G falou, né? Como, talvez no aspecto físico, era muito diferente. Talvez na forma como o Espírito Santo está se manifestando naquele momento, né? Como Deus se manifestava, era a forma, no trato diferente, era um outro momento de Israel, Amém. Não é? E mesmo tão diferentes, nós vemos o quê? Realmente ele como um imitador, como um homem sério, como um homem que não se vendeu, um profeta que não se vendeu, né? É interessante. Agora, o último que nós vimos na tabela, Bispo G, foi a profecia da derrota de Moabe. Então, Moabe vai se rebelar logo depois do reinado de Acabe. Inclusive é interessante que os arqueólogos encontraram uma peça, Bispo G, uma peça incrível, que é a tábua, é uma tábua em argila, né, do rei dessa época, chamado Messa, né, que era o rei de Moabe. Né? Vale até a pena, vamos ver agora essa tábua, Bispo G, e alguns trechos, vamos lá. Eu, Mesá, filho do deus Quemós, rei de Moabe, o Dibonita, o meu pai reinou sobre Moabe 30 anos, e eu reinei depois do meu pai. Fiz este lugar alto para Quemós, porque ele me salvou de todos os reis e me fez triunfar de todos os meus adversários. No que toca a Onri, rei de Israel, este humilhou Moabe durante muito tempo, porque Quemós estava irritado com sua terra. E o seu filho Acabe seguiu e disse também, hei de humilhar Moabe. No meu tempo ele o disse, mas eu triunfei sobre ele e a sua terra, enquanto Israel tinha perecido para sempre. E Quemós disse-me, vai e toma o monte Nebo de Israel. Assim eu fui de noite e combati contra ela. E dali os tirei de Javé, arrastando até diante de Quemós. E o rei de Israel tinha construído Jarrás e residia ali, enquanto lutava contra mim. Mas Quemós tirou-o de diante de mim, e reinei em paz sobre as 100 cidades que tinha acrescentado ao país. Tábua, né, a chamada Pedra Moabita, descoberta em 1868 por um missionário alemão,
e contém as inscrições exatamente dessa narrativa do capítulo 3 do segundo livro dos Reis, não é? E trata, inclusive, da divindade, né? Camus, né? Ou Quemos, que era a divindade dos Moabitas mesmo, a entidade que eles... Comprovando. Comprovando. Não Comprovando é o que a Bíblia fala, Que a né? Bíblia, exatamente. Os textos, porque realmente esse rei se rebelou no final do no reinado de Acabe. Casias não reinou nem um ano, né? Acabou morrendo. E essa bomba ficou para o próximo rei, que foi Jorão. E aí Jorão vai à guerra, porque Jorão entra numa parceria com Josafá, vai para a guerra. E aqui que é a coisa engraçada, porque eles vêm falar, na verdade, Josafá fala, olha, a gente precisa de uma palavra de um profeta, um envio, né? E aí, tem um profeta aqui, mas ele sempre fala mal de mim. Por que será, né? Jorão só faz coisa errada. E é engraçado como Eliseu fala com os dois, fala assim, eu só estou aqui conversando por respeito a Josafá, que é um homem que teme a Deus lá em Judá. Porque se fosse por você, né, Jorão, e pelo rei de Edom, eu nem estava aqui. Não é? Mas, por misericórdia, né? Aí ele profetizou a vitória, só que o caminho que Deus ordenou eles irem era o caminho via Edom. Então vale a pena a gente ver no mapa, né? Que é um caminho mais longo, né, Bispo G? Porque o normal seria, se nós olharmos no mapa, cruzar o Jordão, né? E vir por cima, né? Mas eles preferem cruzar todo o reino de Judá, toda a região de Edom, até chegar na cidade. E o pior deserto que existe, que é o deserto do Negev. Que é o deserto mais, assim, terrível que existe, ele passaria por lá. É até estranha essa orientação de Deus, né? E, aliás, tem um momento que narra nessa passagem que eles ficam com sede. Um momento difícil que eles passaram ali para chegar. Até consultou o profeta de novo, e aí, vamos ou não vamos, porque está apertado aqui. Mas esse era o caminho de Deus, para fazer justiça contra o povo de Moabe. Veja nessa próxima tabela agora, uma fase nova do ministério de Eliseu. Eliseu se relacionando com o povo. E aí nós temos milagres clássicos, né, Bispo G? Como a multiplicação do óleo da viúva, que ele fala, né, pega bastante pote aí emprestado. Depois a quebra da esterilidade da sunamita, que nós vamos aprofundar daqui a pouquinho. A ressurreição do filho da sunamita. A cura de um sopão contaminado, né, a tal da morte na panela. Né, que ele traz a cura também. E a multiplicação dos pães para os capitães, né? Que alimentou ali poucos pães, 5 pães de cevada que alimentaram, né? 5 ou 20, agora não me recordo, mas que alimentaram 100 homens. 20, né? Que alimentaram 100 homens. Então, olha como é engraçado o que o Bispo G falou sobre um ministério parecido com o de Cristo, né? Aqui é um exemplo. O milagre da multiplicação de pães. E o sentimento, né? Porque o sentimento que havia em Eliseu sempre foi um sentimento de abençoar o povo. E a gente vê esse sentimento em Jesus, né? No momento que ele faz a multiplicação dos pães, ele fala que não podia despedi-los de mãos vazias, né? Passando fome. Então, essa preocupação com o povo, na sua humanidade, né? Porque, às vezes, a gente vê algumas pessoas que são espirituais, mas que espiritualizam muito, que deixam de exercer o outro lado, né? O amar a Deus sobre todas as coisas, mas esquecem do amar a teu próximo, o próximo com a si mesmo. Então, e ele tinha muito essa marca. Interessante é que Eliseu ele teve essa primeira fase profética, né, meio que de constituição. Depois você vê uma fase social, né, daqui a pouco já vê uma fase política. É interessante como ele vai entrando em todas as esferas dentro de Israel, não é, de influência. E com autonomia, porque a despeito dele ser um profeta, ele exerce o ministério dele em todas as fases de igual para igual. Olha só. E é algo que impressiona muito, porque a gente vê Elias, ele se envolveu lá com Acabe, tudo bem, mas ele também, Eliseu, futuramente começa a se envolver politicamente com os reis, e olha, é no mesmo nível, ele não perde nada, eu digo nível assim de entendimento, porque nós conhecemos que até espiritualmente ele era mais do que aqueles reis, mas ele era tão reconhecido que até os reis do inimigo os respeitavam. Tinham medo também, né? E tinham medo dele. É interessante da história específica da esterilidade da sunamita. Vamos ver aí a cidade de Sunem, onde fica, que fica também no norte ali do reino de Israel, né, bem acima ali da Samaria. Essa sunamita, a palavra fala que é uma mulher rica. Você vê que ele não fala só com pobre não, Bispo G. Não, Ele falou agora, ele multiplicou no mesmo capítulo a viúva pobre, e agora ele está com uma mulher rica. Uma sunamita rica que conversa com o marido, que faz uma casa para que ele tem um lugar a se acomodar,
não é? Quando ele passasse por ali, ele tinha onde ficar. A gente vê que Eliseu andava muito, né, Bispo G? E ele também não se sentiu oprimido por ter, vamos dizer, entre aspas, essa mulher tão rica dado algo para ele. Porque às vezes as pessoas têm um sentimento de autocomiseração, de autoimagem distorcida, que não aceitariam, não preciso de nada, estou bem, estou com Deus. Não, ele entendeu que aquela mulher fazia parte de um plano de Deus. E ele já tinha dentro do sentimento dele a abençoá-la. Isso é muito importante num homem de Deus, porque o homem de Deus, ainda que ele precise, algumas pessoas o ajudem, ele tem que ter sempre no seu sentimento uma retribuição. Não numa parte de orgulho, mas numa parte de entender que Deus é provedor através dele também. Até porque, mesmo sendo algo físico, é uma semeadura espiritual. Sem dúvida. Não é? A entrega dela foi espiritual, em acordo com o marido. E nós vamos ver que ela não poderia ter filho, ela gera um filho, o filho acaba morrendo depois de alguns anos, não é? E aí ele volta ali, Eliseu, ressuscita o filho. É impressionante, né? Um milagre da ressurreição, uma marca muito forte no ministério de Eliseu, e por 2 vezes, né? Que nós vamos ver lá na frente. Então, nós vemos aí a semelhança com o ministério de Cristo, né? Sempre apontando para Cristo. Nessa outra tabela, Bispo G, nós vamos ver agora Eliseu na guerra, né? Figura agora, política. Só um detalhe. Claro, vamos voltar. Porque Eliseu, né, Jesus é salvação, é ligado, né? Sim, a salvação. Yeshua, né? O Yahvé é a salvação. Jeová é salvação. E Eliseu também, Deus é salvação. Então até isso tem uma similaridade, né? No caso de Jesus seria Yahvé ou Ias, né? Ligado a Jeová, e ele a El, que é Deus. Então está até nisso na palavra, né? Veja então essa tabela agora. Nós vemos aí o ministério agindo na guerra. Primeiro, capítulo 5, curando Naamã. Naamã, ele que era, né, do exército inimigo da Síria, ele era um grande comandante, famoso general, e de repente reconhecendo, através de um conselho, que a autoridade estava em Eliseu. Eliseu manda ele mergulhar ali no Jordão, e é impressionante, né? E ele fala, poxa, mas eu tenho rios melhores, por que eu tenho que ser aqui? Mas é aqui, acabou, né? E aí ele vive um milagre. E aí, ao mesmo tempo, a lepra que estava em Naamã passa para Geazi, porque Geazi desejou a fortuna que Naamã queria dar a Eliseu. Depois a gente vê um machado flutuando no momento que ele estava construindo uma guerra espiritual, na verdade, construindo a casa dos profetas. Na verdade, os profetas falaram, olha, está meio apertado aqui, não dá mais, né? E ali nós vemos o milagre do machado flutuando. Depois nós vamos falar sobre a cegueira que ele fez sobre um exército inteiro da Síria, a profecia do fim da fome, porque estava uma fome terrível em Samaria, e por fim, quem vai comprovar a profecia cumprida serão 4 leprosos, que vão até o arraial do inimigo e encontram provisão. Bispo G, nós vemos a história de Naamã, né? Vamos ver aí no mapa de onde Naamã era, que acho que vale a pena, né? Da região da Síria, tá vendo? Ó? Porque a Síria ela vai vir aí do norte, e ela vai começar a oprimir todos os povos que estão ao sul, tanto com Ben-Hadad como com Hazael, né? Hazael que foi um homem, inclusive, que vai ser consagrado pelo próprio Eliseu. Agora a gente vê Naamã, um homem nobre, um homem que ouve o conselho de um servo dele, vive o milagre, e, né? E é engraçado, né, Bispo G, porque Jesus usa esse exemplo, né? Ele fala assim, nós vamos ler, né? Tantos poderiam viver milagres, mas quem viveu o milagre foi o ímpio. É verdade. Não é? E ainda ele cita a Sunamita, né? Que era daquela região, que era uma região até fora de Israel, né? Então é complicado. O negócio é bravo. Aliás, vamos ler essa passagem, porque Jesus está falando isso em Nazaré, que é a cidade dele. Né? A cidade da infância. Vamos ler. Vamos lá, Lucas capítulo 24, e prosseguiu. De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Imagina você ler isso na sinagoga, falar, olha, Naamã foi curado de lepra e um monte de leproso não foi, né? Agora, em compensação, Bispo G, só um paralelo, Geazi, ele foi atrás de uma fortuna que Naamã ofereceu em troca do milagre a Eliseu. Agora, como é diferente? Porque Eliseu, ele aceitou a oferta da Sunamita, de Naamã não. Então, esse é um lado, Dani, assim, até um lado espiritual muito, muito forte. Porque quem que era Naamã? Tudo bem, o Senhor tinha dado vitória à Síria,
por causa da rebeldia de Israel. Mas Deus deixou claro, Naamã nada mais era do que um general que precisava se humilhar diante do profeta, e ele era um general do inimigo. Olha. Então, tanto isso é um fato que quando Eliseu, ele veio até Eliseu, Eliseu não recebeu. O Eliseu só deu uma palavra para ele, mergulha 7 meses. E ele ficou irado. Como? Eu sou o grande Naamã. Eu pensei que ele vinha fazer aqui, dar 3 pulinhos, pular de costa, fazer uma reverência. Não fez nada, mandou eu mergulhar nessa água suja. Então, mostra a soberania que tinha Eliseu e também o discernimento. Porque Deus é zeloso dos valores nossos. Deus é zeloso do bem. E para quem tem o Espírito Santo de Deus, não tem média. Então eu vejo muitas vezes, às vezes vem até no Instagram, então, Bispa Sônia, o apóstolo, foram com tal pessoa, presidente ou ministro tal. Eu ponho embaixo, que honra para o ministro, que honra para o presidente. Porque, e não é bajulação, é uma realidade espiritual. Claro. Porque a presidente pode estar 4 anos, 8 anos, o ministro a mesma coisa, mas aquele que é ungido, o apóstolo, a bispa, que tem a unção, aquilo que vem direto do Espírito Santo de Deus, isso ninguém tira. A voz profética permanece e ela é multiplicada. Eliseu era muito mais do que Naamã. Claro. E tanto isso é uma verdade que o rei que estava sobre Naamã, ele foi se consultar com Eliseu. Então, vocês vejam, a gente interpretar a realidade, porque às vezes as pessoas ficam bajulando os homens, e a realidade é que aquilo que habita em nós é muito mais excelente do que qualquer coisa que habite nesse mundo. E esse é o ponto, Bispo G. Nós vamos ler uma passagem agora da ação de Eliseu espiritual, porque aí vai mostrar realmente que maior é o que estava com ele do que aquele que estava com Naamã. Naamã não era nada, Síria não era nada. Aliás, o juízo que a Síria ia promover contra Israel veio da palavra de Elias. Isso mesmo. Não é? E Eliseu que ungiu Azael. Então, peraí. E quem deu vitória para Naamã foi Deus. Claro. Ele falou, o Senhor tinha dado vitória a Naamã. Então até a vitória dele, porque ele se sentia o máximo. Agora ele estava pedindo para Israel, que ele tinha dado derrotado, o profeta que fosse curá-lo. Então, pois é. Dizer... Vamos ler essa passagem que, para mim, é o capítulo mais incrível da história de Eliseu. Vamos ler. Vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Disse o rei da Síria, ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu, e como desceram contra ele. Orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho nem esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao monte que buscais. E os guiou a Samaria. Então imagine só, uma cidade cercada, você sozinho, junto com o profeta Eliseu. Você chega e fala assim, Eliseu, acorde. Aí Eliseu acorda. O que foi? Olha o exército que está lá fora. Eliseu fala para ele assim, você está preocupado? Você não consegue enxergar. E é interessante, Bispo G, com todo respeito e toda a reverência, né? Ele chega e ele coloca as mãos e ora pelo rapaz, e o rapaz passa a enxergar o que ele não enxergava, que é a visão espiritual da situação. Porque ele só tinha uma visão humana da coisa. Ele tinha uma visão de guerra. Eliseu ia ser capturado por quê? Porque ele revelava os segredos do próprio rei da Síria. Agora, o mais doido do negócio, Bispo G, é a calma em que ele cruza aquele portão de Dotã, sem nada estivesse acontecendo. O exército todo olhando para ele, que também já conheciam a fama de Eliseu, e ele vai com toda a calma do mundo, ele ajoelha, né?
ele ajoelha e ele faz uma oração. E não é uma oração, aquela coisa gritando, agora tem misericórdia, Deus, nada. Ele simplesmente fala assim, Senhor, fere de cegueira todo esse exército. E aí todo aquele exército é ferido, e a forma em que Eliseu vai tratar, ele acaba ensinando muito sobre política, né, Bispo G? Porque o natural, o que seria acontecer? O natural seria, como o rei de próprio Israel falou, olha, vou mandar matar todo mundo agora, né, Eliseu? Que bom, glória a Deus, Deus nos deu a vitória. E Eliseu fala para ele, não, você vai dar de comer para todos eles e mandar eles de volta para a Síria. E a palavra de Deus fala que naquele tempo teve paz, não é? Então, é uma figura que aponta para Jesus. A nossa guerra ela não é física, ela não é humana, a nossa guerra é espiritual. E aí ele fala, né? Porque de qualquer forma tem aquela condição do exército da guerra, né? Ele fala, olha, vocês vão dar conta, quem vocês lutarem, quem vocês prenderem, vocês vão fazer aquilo que é necessário. Esses não, esses que o poder de Deus trouxe até aqui, alimenta e envia. Impressionante. E o que ele diz, que João fala também, né? Maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Amém. Não é? É impressionante. Bom, continuando, e aí a última fase do ministério de Eliseu, vamos ver aí na tabela, é a fase já da preparação da sucessão. Então ele vai restituir pela palavra os bens da sunamita, em um conselho que ele dá ao rei. Ele vai ter um encontro com Azael, no capítulo 8, Bispo G, o rei da Síria, e ele lamenta, né? Ele até fala, olha, começou a chorar na frente dele e falou, por que você está chorando? Azael com muito temor, né? Porque Azael não era rei, na época ele era um comandante. Eu estou chorando porque você vai abrir o ventre de muitas mães em Israel. Olha só a palavra do profeta, hein? Falando contra o próprio povo, não é? Depois nós vemos o envio de Jeú no capítulo 9, que ele envia um profeta, aliás, não é nem Eliseu que unge Jeú, ele envia um profeta que derrama o óleo na cabeça de Jeú. E aí começa a justiça, Bispo G. Aí vem agora o momento real do negócio, né? Toda a casa de Jezabel e de Acabe é exterminada. Vamos falar sobre isso. E a última passagem, no capítulo 13, que são as flechas proféticas de Joás, que nós vamos comentar. E o último milagre de Eliseu, ele já morto, Bispo G. Né? Eliseu, ele morre de uma doença, de uma enfermidade, né? O que é uma coisa engraçada, Bispo G. Curou todo mundo e morreu doente. É difícil nós entendermos isso, né? Porque o fato de a gente ter uma unção em determinada área, isso não quer dizer que nós não possamos sofrer determinadas situações que o nosso organismo tem uma tendência. Às vezes nós espiritualizamos muito as coisas. Eu acho que o fato de ele estar doente, e a Bíblia ainda falar da morte, ele foi morto pela doença que ele tinha. Demonstra muito claro que às vezes nós vamos passar por situações, e até situações que Deus pode curar um leproso do inimigo e de repente não curar Eliseu, que era o seu profeta. E não é uma questão de justiça, é uma questão do momento. Porque se nós interpretarmos uma questão de justiça, a gente vai achar que não foi justo Deus. Olha, tem coisas que Deus está, não que ele seja inerente, é que existem coisas muito mais profundas que acontecem do que realmente aquilo que a gente imagina. Porque você vai até falar do milagre que foi e que aconteceu com a morte de Eliseu, que talvez não acontecesse. Porque jogam um soldado morto na sepultura de Eliseu e o soldado ressuscita. E só tinha os ossos de Eliseu. Olha só. Agora, vamos dizer que Deus curou Eliseu. E Eliseu morreu de morte natural e ele foi enterrado em outro lugar. Porque provavelmente ele seria enterrado em outro lugar. Será que a hora que jogassem aquele homem, para que esse sinal, esse milagre ficasse constatado na palavra de Deus, ia encontrar os ossos de Eliseu? Não. E Eliseu já tinha idade também, né, Bispo? Tinha. Já era, né? Já era idoso, avançado, né? Já tinha vivido demais também, né? Também. Aliás, tem uma vida muito emocionante, por sinal. E a gente não sabe se o tipo de enfermidade que ele tinha, pode ser uma enfermidade congênita, que trazia dor. Que ele trazia algum tipo de situação para ele desconfortável, e o Senhor preferiu levá-lo. Mas a gente for pensar, Eliseu, ele teve uma satisfação completa, Bispo G, porque ele viu tudo que era praga sumir no período dele, né?
Então a gente vê, por exemplo, Jeú matando Jezabel. No capítulo 9. Ele vai lá, taca, ó, quem é comigo aí? Aí os soldados de Jezabel falaram, eu tô com você também, né? Jeú era um maluco, né? Violento, era o lampião da época. E aí lançam Jezabel pela janela, ela cai. E ele fala assim, coisa ruim não morre, né, meu? Aí passou a carroça em cima da mulher, esse bobeado deu até ré depois, né? Pra ver se... Só não cantou pneu porque não tinha pneu. Que não tinha pneu, né? E aí a palavra que se cumpre, da palavra de Elias, que a carne dela seria comida por animais. Então a gente vê qual que é o resultado da unção de Jeú. Veja agora na tela, Bispo G. O resultado é ração para cães de Jezabel, aprovada por Acabe. Só Acabe aprovou, né, Bispo G? Porque isso aí não adianta, né? Eu acho que a satisfação de Eliseu é saber que surgiu um novo produto no mercado, ração para cães. Acabe era o cachorrinho, né? Ele era o cachorrinho, né, cara? Era o mascote de Ele não fazia nada. É o mascote da Jezabel, pode crer. Que também toda a casa de Acabe foi morta no capítulo 10. Vai se passar uma geração de Jeú, uma dinastia, também idólatra, não como eles, que adoraram Baal, né, mas uma geração que idolatrou a prática de Jeroboão, dos bezerros de ouro, enfim. Mas é interessante esse fato final, nós não temos tempo para ler, mas o capítulo 3 é interessantíssimo, porque Eliseu está para morrer, ele chama Jeoás, que é o rei, e fala, ataca a flecha. E antes de atacar, ele coloca a mão, você vê ali realmente o símbolo de um envio. E ele libera uma palavra profética, você vai vencer os sírios em Afeca. Depois ele pega lá a tua aljava, e aí ele dá 3 flechadas pela janela. E Eliseu fica irritadíssimo e fala, você deveria ter atacado 5, 6 vezes, agora você vai vencer só 3 vezes a Síria. Por que essa revolta, Bispo Gil? O que estava acontecendo ali realmente? É porque Joás era uma pessoa meio indolente. E essa indolência dele era uma marca até do próprio reinado dele. E por causa dessa indolência é que os sírios sempre se fortaleceram. Então, e ele ali queria quebrar essa indolência. Imaginem, o rei foi para ver Eliseu com a sua doença. Como eu falei, a doença de Eliseu devia ser um pouco traumática. Porque para o rei visitá-lo, e ele foi lá, tipo, se condoer, dá um aspecto assim. E de repente ele chega lá, ele vê o ânimo que brota por parte, vamos dizer, de Eliseu. E não se manifesta, está fazendo um ato profético, manda 3 flechinhas. Podia ter mandado 5, 6, eu já mandava umas 10. Porque eu sabia quem estava me mandando. Por exemplo, você recebe um envio do apóstolo para realizar alguma coisa, você sempre vai tentar fazer o teu máximo. Esse é o sentimento que nós temos que ter, ir além. E ele foi, infelizmente, ele foi indolente e perdeu aquilo que seria a vitória completa. Ele não teve uma postura de sucessor como Eliseu. Porque se a gente vê, se ele tacou 3 e Eliseu falou tinham 5 ou 6, que seria o dobro. Dobro. Né? Você tinha que ter tacado o dobro. Mas você foi relaxado. Por que você parou, não é? Então você falou 5 ou 6 porque deveriam ter ali flechas suficientes. Realmente a gente vê essa fragilidade no caráter dos reis de Israel. E você vê a justiça de Deus até nisso, Dani, porque se fosse Jeoás não pudesse, não tivesse condições, estava enfermo, tudo bem, conseguiu as 3, porque o próprio Eliseu, ele já tinha ressuscitado uma pessoa e ele não tinha ressuscitado um segundo. A porção dobrada faria com que ele ressuscitasse 2. E não tinha acontecido isso. Mas mesmo depois de morto, nos ossos de Eliseu, a unção estava viva. Então, a unção não reconhece a morte. E também a unção não reconhece a fragilidade das pessoas. E até algo para nós não ficarmos muitas vezes com desculpas. Eu não tinha condição, eu não pude, eu estava cansado, eu estava enfermo. A unção, ela quebra o jugo. E a gente vê essa característica dele, contrária a de Joás. Joás indolente, mandando as flechas, e ele lá, não, vão para cima, você vai vencer. Flecha do Senhor contra os sírios. Quer dizer, o ímpeto de Eliseu, doente, era maior do que de Joás, que deveria ter a vitória. E nós vemos que esse ímpeto vai se manifestar como? Como um galardão. A segunda pessoa que ele ressuscita depois de morto.
Quer dizer, até isso Deus fez questão, eu vou honrar meu servo pela dedicação, pelo esforço, nesse envio, ó. E ali ele faz o milagre que ele não poderia. Impressionante. Bom, essa foi a história de Eliseu, nós já vamos revisar, mas antes quero dar a dica Gospel Bay de hoje, que é a Bíblia Apostólica, edição comemorativa de 40 anos do ministério do servo de Deus, apóstolo Estevão Hernandes. Essa Bíblia anotada maravilhosa, com encarte com a história do mover apostólico. Bom, você já sabe o que ela tem, né? 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagem, mais de 5.000 notas de referência históricas, geográficas, notas também com revelações, mapas, tabelas. Esta Bíblia é incrível. Vai te ajudar a você entender tudo aquilo que nós estamos estudando. Mesmo que você acabou de se converter, nunca leu a Bíblia, essa é a Bíblia. Ah, você é muito estudioso, muitos anos estudando a Bíblia, essa também é a Bíblia para você. Esta é a Bíblia Apostólica. Você adquire agora, com preço acessível, pagamento facilitado pelo site gospelbay.com.br ou pelo telefone 3500-1222, o nosso televendas. Vai receber com toda a comodidade e segurança na sua casa. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. No Escola de Profetas chegou a hora da revisão. Na aula de hoje estudamos o ciclo profético de Eliseu, o sucessor de Elias. Eliseu atuou com muitos milagres entre o povo, também em decisões políticas importantes, estabelecendo o juízo de Deus, e de todos os profetas foi o que mais se aproximou dos feitos de Jesus. Vimos a importância de formar sucessores, para que a obra de Deus tenha continuidade. Jesus também usou Eliseu como exemplo na sinagoga em Nazaré, afirmando que o profeta não é bem recebido em sua própria casa. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.